O que é uso capião? Todo mundo conhece alguém ou já ouviu uma história de alguém no interior ou na cidade ou dentro das comunidades que se tornou o dono de um terreno ou imóvel que não era seu anteriormente, ou que pegou um pedaço de terra e conseguiu regularizar depois os papéis da propriedade, ou seja, foi na prefeitura, dar entrada nos papéis, etc., e fez com que esse imóvel passasse a ser seu, estivesse no seu próprio nome. De forma bastante simples, qualquer indivíduo ou cidadão ou pessoa que tenha posse, que esteja usufruindo daquele imóvel e que tenha por objetivo dar uma função social para aquele imóvel, ou tenha a intenção de cuidar de um bem como se fosse seu, pode entrar na justiça com um processo para obter o bem após um certo período de tempo. Esse processo a gente chama de uso capião. E como que a gente sabe que o nosso caso é de uso capião? A gente precisa entender que, na prática, existem 8 casos de uso capião e que a gente precisa ter cada característica desses casos para saber se o nosso caso encaixa no que a lei manda. Ou seja, para transformar a posse em propriedade, ou seja, para transformar eu estar usando o imóvel para eu ser proprietário desse imóvel, ou seja, ter todos os documentos no meu nome, é necessário o cumprimento de alguns requisitos que irão depender do tipo da uso capião. As uso capião mais normais de acontecer são a ordinária e a extraordinária. A ordinária, ela tem como requisitos a posse pacífica por 10 anos ou mais, ou seja, o indivíduo, o cidadão, está utilizando aquele bem, aquele imóvel por 10 anos ou mais, que o proprietário, ou seja, de quem é realmente aquele imóvel, o proprietário não tenha contestado a permanência, a morada daquela pessoa no imóvel, ou seja, ele nunca foi lá dizer, olha, esse imóvel é meu. A pessoa tem que estar lá por esses 10 anos ininterruptamente. O que isso significa? Que ela precisa estar no imóvel há 10 anos. Não pode se mudar para outro lugar, depois voltar a morar. Não, tem que morar tem que conseguir provar que morou durante os 10 anos nesse imóvel, nesse local. E o indivíduo que possui esse imóvel, que está morando nesse lugar, tenha tido boa fé, que tenha ocupado esse imóvel de maneira lícita, ou seja, de maneira legal, de maneira sem ocasionar nenhum mal a outra pessoa. Esse prazo de 10 anos, ele diminui para 5 anos caso a pessoa que está possuindo esse imóvel tenha realizado benfeitorias nele. O que é isso? Melhorias. Construiu uma casa, construiu um jardim, plantou uma árvore, né, que dê frutos. Então faça benfeitorias. Né? E que também cai para 5 anos se o possuidor, quem está morando lá, utilize aquele imóvel como morada, para moradia, para residência sua própria e de sua família. Esses são os requisitos da uso capião ordinária. Nós temos também a extraordinária, né, que ela demora um pouco mais, você precisa estar residindo naquele imóvel que não é seu, ou seja, possuindo ele por 15 anos ou mais, que o proprietário do imóvel, ou seja, aquele que tem o papel que diz que é dele aquele imóvel, também não tenha contestado, ou seja, não tenha ido lá dizer, olha, é meu esse imóvel, por 15 anos, senão nunca ninguém aparecer lá e ninguém se manifestar de nenhuma forma contra a morada daquela pessoa que está ali. E da mesma forma que na outra, precisa estar esses 15 anos de forma ininterrupta, ou seja, não pode ter saído de lá para morar em outro lugar por 1, 2 anos. Precisa ter morado lá por 15 anos ininterruptos. Não precisa, nesse caso, haver nenhum tipo de contrato de compra e venda. A pessoa foi lá, morou por 15 anos de boa fé, ninguém foi lá discutir de quem é aquele imóvel ou não, e foi feito benfeitorias, etc. Então, isso significa que aquele imóvel passa a ser de direito da pessoa que possui aquele imóvel. E caso haja essas benfeitorias, por exemplo, uma árvore, uma casa, um jardim, né, de 15 cai para 10 anos nesses casos. Caso atenda esses dois tipos, né, extraordinária e ordinária, tipos de uso capião, a pessoa pode sim adentrar com processo na justiça através de advogado
ou buscando um defensor público na Defensoria Pública do Estado, de sua região. Então espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é o uso capião, né? Essa forma de fazer o imóvel ser da pessoa que está usando esse imóvel de fato e que dê uma função social para aquele imóvel que está sendo utilizado.